Olá a todos. Reunimos-nos hoje para a quarta entrevista do nosso podcast Desporto Vivido, Desporto Pensado, uma iniciativa do Seminário Permanente de Filosofia do Desporto, organizada por mim, Luísa Ávila da Costa, em conjunto com Constantino Pereira Martins. Este podcast tem como objetivo reunir elementos de construção de pontes entre um lado mais prático e vivido do desporto e o seu lado mais teorético relacionado com a pesquisa e a reflexão. Um lugar de celebração de pessoas e vidas únicas, entre o saber e o saber fazer. Temos hoje connosco Soraya Chung Saura, professora no Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, onde tem desenvolvido um trabalho muito relevante no campo do corpo e suas interseções com produções culturais, artísticas, de lazer, jogos tradicionais e desporto, com ênfase na filosofia do desporto e nos estudos do imaginário. Entre os temas pesquisados estão os jogos, os desportos, manifestações tradicionais e o brincar. Antes de integrar o quadro de docentes da USP, Universidade de São Paulo, atuou como educadora e coordenadora em diversos programas de comunidades tradicionais. Obrigada, Soraya, por nos receber e ter acedido a fazer esta entrevista. É uma honra e um enorme gosto estar consigo e termos esta conversa. Bom, queria agradecer, dizer que a honra é minha de estar aqui com vocês, Luísa, Constantino, um prazer enorme. Acho que formamos também um vínculo muito grande de muitos anos em prol da filosofia do esporte, então me sinto muito pertencente, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso também, um pouco do que a gente sente, um pouco do que a gente acredita, um pouco do que a gente gosta. Acho que também queria endereçar meus agradecimentos, mas também à Universidade de São Paulo, porque venho aqui não sozinha, né? Não em meu nome, a Soraya, a professora Soraya, a pesquisadora Soraya, mas também em nome de um coletivo, que é a Filosofia do Esporte no Brasil, que é o grupo de estudos que temos lá na Universidade de São Paulo, em conjunto com a professora Ana Zimmermann, com os estudantes, com os pesquisadores, enfim, então queria endereçar isso também, né? No Brasil a gente diz, eu não ando só, né? O que revela essa força comunitária e de pertencimento. Pode nos relembrar o nome do grupo de estudos, do vosso grupo de estudos? Chama-se Grupo de Estudos Pula. Pula, né? Exatamente. Isso, e tem estudantes de mestrado e doutorado, tanto da Escola de Educação Física e Esporte, quanto da Faculdade de Educação. E aí também nesse sentido eu acho que a filosofia do esporte é essa grande comunidade que a gente pertence, que a gente faz parte, que a gente integra e que há muitos anos compartilhamos, né, os saberes dessa comunidade. Então uma alegria, muito obrigada. Obrigada, Soraya. Sim, falamos do que gostamos, do que nos apaixona e nesse sentido faço-lhe a primeira pergunta, que é o que leva uma estudiosa e pesquisadora no campo da filosofia e da educação a sentir-se atraída pelo campo dos jogos e do desporto. O que é que há no jogo e no desporto que a conduz a questionamentos filosóficos? A área da filosofia, que é a minha área de origem, ela é uma área de análise crítica dos fenômenos, do que nos atravessa, né? É uma área que vai pensar ontologias, epistemologias, teologias, enfim, o que cerca a nossa humanidade, né? O que importa a nossa humanidade. O Constantino trabalhou lá no Departamento de Filosofia da USP, então está bem familiarizado. Visitante. Está bem familiarizado com aquele ambiente, né? Ali eles dizem, Luísa, que a filosofia ela está, inclusive, um degrau acima da ciência, porque ela também está pensando a própria ciência em si, né? Então, a filosofia é uma área de grandeza, enfim, com muitos desafios. Agora, uma área muito teórica, claro, né? De análise crítica, com muitas correntes, e o esporte, né? Ou o desporto, como vocês dizem aqui, ele congrega essas áreas, né? Ele vai manifestar, então, pela força da sua expressão, como uma linguagem, todos esses desafios, né? Qual seja o que é a beleza, o que é a justiça,
o que é o amor, o que é a paixão, temas de grandeza da humanidade, da filosofia. Então o esporte se revela um campo muito profícuo para a filosofia, né? Assim penso eu. É um assunto, o desporto é muitas vezes visto como um assunto não sério da sociedade, não é? Mas a Soraya está aqui a revelar uma atenção para a sua seriedade, não é? Se diz da vida, se diz do amor, se diz destas dimensões do humano centrais. Há um nível de seriedade que leva a que uma filósofa lhe dê atenção. Concorda com isto? É um assunto sério, o desporto? É um assunto muito sério, ele é uma expressão, né, também do que acontece na nossa sociedade em determinados momentos históricos, ele é sempre contextual, né, é uma paixão global, todo mundo está olhando para o desporto, todo mundo está praticando o desporto, está vivendo o desporto, né, dizem que é uma fuga, mas na verdade ele ele conversa, ele dialoga diretamente com os anseios de todos nós, né? Senão não seria tão popular, um fenômeno tão globalizado, um fato social total. E é importante a gente pensar filosoficamente, então, o desporto, né? Não aceitar categorias como evidentes, explorar essas categorias, explorar esses valores, ter uma análise crítica em relação às ideias e os fatos que o desporto expressa, a fim de pensar e imaginar também outros desportos possíveis. Quais desportos queremos? Mantém-se assim, modifica-se, né? A gente tem atuação também sobre o que é o esporte e inspiração na vida de muitas pessoas, uma mistura de tradição, né, do que vinha antes com inovação, que vem trazendo a juventude, que vem trazendo as crianças. O professor Manuel Seja referia-se a esta questão, não sei se te lembras, no primeiro podcast. Da evolução, inovação? Não, do ver para além da aparência, que a filosofia do desporto é uma forma de nós olharmos para a vida para além do imediato e da aparência. E eu penso que a Soraya também está a verbalizá-lo muito bem dessa forma. Neste estudo de desporto, às vezes, há uma presença muito grande da consideração ou da equacionação da questão do jogo, não é? De uma forma mais, digamos, ancestral ou mais primitiva, mais primária, mais radical, no sentido de ser a raiz também do desporto. E porque já desenvolveu estudos significativos no campo do jogo, gostava de lhe perguntar, quando equaciona a ideia do jogo, e este conceito é muito trabalhado no pensamento europeu com a herança de Huizinga e Galois, mas também no pensamento em língua inglesa por Bernard Suits, que é um dos autores de referência nesta questão do jogo. E gostava de lhe perguntar, a partir da sua experiência com comunidades internacionais, quais são para si as ideias-chave que nos deixaria e no fundo, qual o significado e a presença e a relação do jogo com o desporto? Vocês estão com perguntas bem complexas, e acho que essa complexidade também a gente encontra, né, no desporto. Acho que tanto Huizinga como Galois como Suits têm uma contribuição fundamental para a gente pensar esse fenômeno que é o jogo em si, né? Então, se é um produto da nossa cultura, se é um produto da nossa corporeidade, se é um atravessamento intercorporal, subjetivo, intersubjetivo de todos nós, são perguntas, né? E reflexões e definições que vão se somando, né? Na história, não como uma evolução, né? Mas abrindo novas possibilidades de indagação e novas perguntas, né? É difícil definir tanto o jogo, o brincar, o desporto, né? Qualquer definição a priori, qualquer conceituação a posteriori podem reduzir o alcance desse fenômeno. Né? É por isso que vai em busca dos jogos tradicionais, ou seja, é em busca da penetração dessa dificuldade que vai à origem? Sim, eu penso que tanto os jogos tradicionais como o brincar das crianças pequenas estão manifestando algo da nossa corporeidade,
não vou dizer pré-reflexiva, né, mas algo que é muito potente da nossa humanidade e que se manifesta em jogo. Então, acho que as pesquisas vão muito nessa direção. O Suits, ele contribui muito com o debate, trazendo a noção da vida boa, pensando o jogo, né, como a expressão dessa vida boa. Também é um assunto que muito nos interessa, o lazer, né, o que seria essa vida boa, enfim. Então, ele vai trazendo elementos do jogo e aí como ele é, de fato, a expressão da vida boa. Já as comunidades tradicionais brasileiras, notadamente as nossas nações indígenas, elas têm a expressão do bem viver, não só as brasileiras e latino-americanas. É um conceito parecido com o de vida boa, porém o de Suits, da vida boa, ele traz a noção do bem-estar embutido na noção de vida boa. Por isso essa vida boa é utópica. Quer dizer, todas as necessidades, todos os direitos humanos fundamentais básicos estão garantidos. Estando tudo isso garantido, você pode ter uma vida boa jogando seus jogos, né? O bem viver, ele vai dizer de uma vida que se vive em sustentabilidade e que se manifesta por meio dos jogos e do fortalecimento comunitário. Tocou aí num aspecto que me é muito caro, que é a questão da experiência pré-reflexiva. Numa era de hiperracionalidade, não é? Que até delimita muito bem as fronteiras daquilo que é o desporto, em premissas, eu diria, hiperracionais, bastante ocidentais e também formais, não é? Nós conhecemos as principais definições de desporto na cultura anglo-saxónica, delimitam-no como uma atividade competitiva, formalizada, institucionalizada, etc, etc, etc. Ao ir buscar, no fundo o que eu quero perguntar é qual a importância do ir recuperar ou ir buscar esta dimensão pré-reflexiva para a compreensão daquilo que é o desporto. É por isso que vai aos jogos tradicionais? Acho que talvez não seja em busca de algo pré-reflexivo, né? Isso acho que é uma discussão mais ampla, mas vamos dizer que se busca, na verdade, a gente está num novo momento paradigmático, científico, a filosofia tem nos mostrado isso, né? Onde há um esgotamento de um tipo de pensamento que foi calcado na razão, na racionalidade, na razão instrumental, né? Enfim, quais outros recursos a gente tem para se pensar as relações humanas, né? O corpo e a percepção, né? Digamos assim, uma coisa, as emoções, a atividade imaginativa foram muito esquecidas por essas correntes filosóficas, né? E o que os jogos tradicionais, os jogos indígenas ou o brincar das crianças estão nos mostrando é a centralidade dessa percepção, né? Na relação do ser com o mundo, né? Então, acho que é um deslocamento que não são das nossas pesquisas, mas é um deslocamento científico também, como um todo, da ciência como um todo, né? Um movimento. Bom, ok, fomos, né? Penso, logo existo, um ódio à racionalidade, e há um esgotamento desse modelo mesmo, como há um esgotamento planetário, quer dizer, a gente está sendo forçado a pensar a partir de outras bases epistemológicas, né? Não apenas essa, né? A gente não previu, o capitalismo, por exemplo, no seu surgimento, não prevê o esgotamento dos recursos do planeta, né? Bom, agora a gente sabe que isso é uma realidade, né? Há uma limitação de recursos planetários. Onde nós vamos olhar? Né? Quem são as fontes primeiras, as fontes de imagem primeira, ou as fontes de uma cosmologia ou de uma epistemologia que não está buscando explorar o planeta, mas manter um sistema, né? Então, é uma filosofia muito latino-americana, digamos assim, Luiz e Constantino, que também ela nunca está dissociada de um viés um pouco político, né? Então a gente também está pensando, puxa, como é que a gente alarga os nossos horizontes epistemológicos, digamos assim, né? E onde a gente busca
novas referências, que não são novas, são muito antigas. Né? Então, é um próprio movimento da ciência. A ciência não é evolutiva. A gente pensou que ela fosse. A gente acreditou nisso. Né? Durante muito tempo, vamos construir uma ciência e a humanidade vai caminhando para se tornar melhor, mais boa, mais justa, mais bela. Né? A gente já sabe que não é assim, que isso não vai acontecer, que também isso tem limites, né? Então a gente faz movimentos de retorno, digamos assim. Fundamentalmente porque as nossas questões de fundo filosóficas permanecem as mesmas, sem resposta: quem somos, para onde vamos, o que é a verdade, o que é a justiça, qual é a nossa função nesse mundo, né? E as emoções do esporte, as emoções do desporto nos dizem muito sobre tudo isso, né? Os jogos tradicionais, eles estão sendo praticados aqui e agora por essas populações, por essas nações indígenas hoje, na contemporaneidade. Eles fazem parte desse sistema de manutenção, né, do planeta. É um sistema ecológico, é um sistema de percepção muito apurado, de integração com o meio, de conhecimento, de respeito, é uma cosmologia que a gente tem que conhecer, é um modo de ser e de estar no mundo que é diferente, né? Do que a gente vem preconizando como ideia de ordem, como ideia de progresso, como ideia de avanço tecnológico, enfim. Ainda bem que refere essa questão epistemológica, porque uma das discussões ou dos problemas sem solução para a filosofia do desporto até agora tem sido a questão de definição do objeto de estudo do desporto, não é? E o que acontece é que hoje, nas diversas escolas de pensamento pelo mundo, o desporto é verbalizado através de uma multiplicidade de conceitos como o desporto, mas também a educação física, a motricidade humana, a cinesiologia, o movimento humano, a atividade física, o exercício físico. Aliás, isto até ficou muito expresso na última AEPS, fizeram-nos na Assembleia Geral, mostraram-nos, não sei se foi na Assembleia Geral ou na última newsletter, mostraram-nos a proveniência académica dos diferentes membros da Associação de Filosofia do Desporto Internacional. E fizeram-na por países e fizeram-na por áreas. E aparecia a área da filosofia como a área maior, com mais gente, portanto, mais gente provém da filosofia. O que acontece é que havia um número de pessoas que vinham do desporto, das faculdades de desporto, mais um número de pessoas que vinham das faculdades de educação física, mais um número de pessoas que vinham das faculdades de movimento e motricidade humana, essas pessoas todas somadas provavelmente até seriam mais do que as pessoas provenientes da filosofia. O que eu quero perguntar aqui é, no meio de toda esta diversidade de nomenclaturas, para nos referirmos ao nosso objeto de estudo, que eu, aqui, por uma questão de simplificação, vou-me referindo a ele como desporto, o que em si também já revela um posicionamento, mas não é esse o propósito é simplificar, mas no fundo é, pensando a partir de uma perspectiva filosófica, como é que a Soraya, com a sua experiência de vida, com os seus estudos, também com o contacto com estas comunidades mais remotas, como é que a Soraya definiria o nosso objeto de estudo? Eu sei que é uma pergunta indecente, mas como é que a Soraya definiria o nosso objeto de estudo, desporto? Eu acho que as nossas pesquisas, cada grupo vai definindo, né, o que seria o desporto para si, e isso é muito maravilhoso, né, porque, bom, enfim, o papel da filosofia, na verdade, não é nem estabilizar os conceitos, né, a gente precisa nomeá-los, precisa enquadrá-los, precisa dizer do que a gente está falando, né, o que é o esporte, da onde a gente está partindo. Mas, enquanto área, a gente não busca estabilizar, mas busca ampliar, né? Quais novas perguntas para essa complexidade toda que você está trazendo, né? Também gostaria de saber, né? O que é que vocês pensam, né? O que seria uma única definição para algo que é tão complexo. A gente não tem, então. Algumas etnias indígenas vão definindo o desporto como gasto energético, atividades que envolvam gasto energético, mas não só.
elas fortalecem o pertencimento comunitário. Olha que interessante, né? Então, por meio da prática esportiva, seja ela jogos, seja ela trabalhos coletivos de mutirão, seja ela suas danças e rituais, né? Tudo isso dentro desse escopo de gasto energético, mas ao mesmo tempo de fortalecimento da comunidade, né? Então eles vão dizer, uma comunidade saudável pratica esportes. Ah, mas o que é que você entende por esportes? Aí eles enumeram todas essas práticas, né? Então, o trabalho, as danças, as festas e também os jogos e as competições. É muita coisa, né? Dentro desse escopo. E você sabe que associações de jogos tradicionais, por exemplo, do México e da Colômbia, também, eles definem jogos dessa maneira ampliada. Então, suas festas e seus rituais também são colocados dentro dessa nomenclatura de jogo, né? É um pouco ideal, certo? Não dá pra gente... Tem muitas diferenças aí pra gente que é ocidental e que separa muito as coisas. Mas eles estão dizendo, olha, é assim que uma comunidade, quando ela não está se movimentando, ela está doente. Uma criança, quando ela não está brincando, ela está doente. Então, a comunidade é a mesma coisa. Uma comunidade saudável está em movimento coletivo. Né? E essa é a ideia um pouco do bem viver, e que está sendo praticado hoje. Eles jogam todos os dias, né? Eles fazem festa todos os meses. Eles trabalham um pouco comunitariamente na roça, não sei o quê, todos os dias. Né? A ideia de treinamento corporal é bem diferente da nossa ideia de treinamento corporal. A ideia de gasto energético também, só para fortalecer o corpo, por exemplo, eles ficam muito horrorizados que a gente tenha criado uma máquina para correr em cima dela sem sair do lugar. Ou mesmo que a gente corra de um lado ao outro indo para lugar nenhum. Né? Ou que você ande numa bicicleta onde você perdeu o principal, que é o exercício perceptivo de sentir o vento no rosto, de lidar com todo aquele ambiente, com todas aquelas encostas com as montanhas, com as pedras. Qual é o sentido, né, de você estar em cima de um equipamento e perder tudo isso? Né? Ou a ideia da canoagem também, do remo, né? Eles sempre dão esse exemplo, eles falam. Não privar os animais domésticos do ambiente natural, ou seja, uma pessoa não pode ter um animal doméstico fechado em casa mais do que X tempo, mas na nossa sociedade contemporânea nós não obedecemos a essas regras em relação a nós próprios, ou seja, nós obedecemos a essas regras em relação aos animais domésticos, ao que está fora de nós, mas somos capazes de passar 8, 10 horas sentados no mesmo sítio seguido a trabalhar sem ver luz natural ou sem ter contacto com o mundo natural. E aí depois a gente tem um monte de questão de saúde mental, né? É um pouco o que está sendo preconizado para a infância, né? A importância do contato das crianças com ambientes naturais, por exemplo. Né? Lá no Brasil tem campanhas fortíssimas para isso. Nós temos desportos mais ligados a esse contacto com o mundo natural e desportos menos ligados a esse contacto com o mundo natural. Esta dimensão de ligação com uma envolvente, uma dimensão crítica ou chave para o desejável para aquilo que é uma prática desportiva que contribua para uma vida boa. Até que ponto é que esta dimensão é crítica, central ou nuclear, esta dimensão de ligação com o mundo natural que nos envolve, uma vez que nós sabemos que existem desportos mais ligados ao mundo natural e desportos mais isolados do mundo natural. São uns mais desporto do que outros. Até que ponto é que esta dimensão, e agora até se pensarmos nos jogos virtuais, não é? Ainda mais, não é? Nos esportes e nos jogos virtuais, quais são os riscos deste afastamento do desporto, do mundo natural, e que consequências é que isso pode ter para a evolução do próprio desporto e da experiência desportiva?
O que as comunidades tradicionais nos ensinam é a centralidade da relação com o meio, a centralidade da relação com os equipamentos, as crianças também, né? Qualquer criança é muito fascinada pelos equipamentos produzidos pela humanidade. Então, os meninos gostam muito de carros, de barcos, de aviões. São equipamentos que aumentam a projeção do nosso movimento, aumentam a velocidade, aumentam o alcance. Né? Qualquer patinete vai me deixar mais rápido, oferecem desafios. São ferramentas tecnológicas, em bom rigor, não é? Sim, são ferramentas de ampliação de algumas estruturas corporais. Né? Então, se você der para uma criança pequena um martelo de plástico, ele não vai fazer efeito tanto quanto um martelo de verdade, né? Que aí sim é uma ferramenta muito potente, né? Aumenta a sua força de verdade, né? E ela consegue inferir essa força no mundo e potencializar essa força no mundo. Então, isso em relação aos equipamentos. A gente vai estabelecendo essas relações com as coisas no mundo. O ambiente natural é um ambiente convidativo, né? Mas ele não é convidativo só para as crianças ou só para o homem tradicional. Ele é convidativo para todos nós. O ambiente, ele convida. Né? Então, você vai dar um passeio ali em Matosinhos. Bom, o mar convida ao surf, a pista que é lisinha, convida a atividades com rodas e deslizes, como patins e patinetes. A montanha convida, né? Agora, a gente tem também uma relação devaneante com algumas grandezas, né? A gente percebe isso nos esportes de natureza, como a escalada, como investigou o pesquisador o Eric, você conheceu o Eric Ito, ou velejar com a Maria Raquerode. Quer dizer, elementos de grandeza para a humanidade, como a montanha, o mar, o rio, ou mesmo uma árvore, né? Eles convidam a essa poética corporal, digamos assim, né? A essa emocionalidade e sensibilidade corporal, que são muito importantes e que não podem ser eliminadas, né? Então, essa relação sagrada com as montanhas, todas as comunidades que vivem ao pé da montanha têm, mas os escaladores têm também. Né? Então, é você ter acesso a uma linguagem, uma linguagem de corpo, uma linguagem de potência, e isso de um lugar que não é racional, é de um lugar do sentir. Né? Então, quando você veleja, a Maria mostra bem isso na pesquisa dela, o quanto as mulheres se sentem fortes, empoderadas e livres quando estão velejando. É diferente de eu dar uma aula e, enfim, apresentar o conceito de liberdade. Né? Falar, não, Luísa, você é uma mulher livre. Tá, tudo bem, eu sou uma mulher livre. Mas você sentir que você é uma pessoa livre, você sentir que você é uma mulher livre, né? São algumas das características desses elementos. Por exemplo, o ar, o vento, os espaços abertos, né? Os equipamentos de velocidade, qualquer descrição de um praticante de skate, de bicicleta, qual é essa? Sports, não é? Sim, é liberdade. É a sensação de liberdade. Sim, o Merleau-Ponty que usava a expressão embodied freedom, que é essa experiência corporal de liberdade. De liberdade, E que no Brasil, por exemplo, por isso também essa filosofia vai dialogando também com elementos contextuais, né? É por isso que a gente diz sempre que ela é política, né? Então, no Brasil, por exemplo, as mulheres foram proibidas a prática de atividades físicas de alto contato, por exemplo, o futebol, mas não só, as lutas, por mais de 40 anos, né? O que né? Você não ter acesso, porque com argumentos médicos e legais da época, dos anos 40, esse corpo tinha que ser protegido, né? Um corpo que é belo, que é delicado, que é maternal, enfim, né? Todo esse discurso da época. Mas, na verdade, é desempoderar um pouco também esse corpo, né? É controlar esse corpo e não deixar que ele aceda a essas sensações, que são muito empoderadoras também, né? Qualquer um de nós sabe disso, né? Da necessidade que temos, né? Da importância
Isso independente de sermos homens ou mulheres, né? Enquanto humanos, né? Viver na pele. Viver na pele, né? E aí, tudo isso é a materialidade que o desporto dá à filosofia. Voltando um bocadinho à questão epistemológica, falámos já da diversidade ou da multiplicidade de conceitos ou termos que se referem ao desporto em geral, mas aqui a questão da língua também tem o seu papel, não é? E até exponencia essa multiplicidade. Na língua inglesa, a palavra play pode referir-se a pelo menos 3 experiências diferentes: a de brincar, a de jogar, portanto jogar um jogo, e a de tocar um instrumento musical. Nós sabemos que tem dedicado uma parte importante das suas pesquisas ao brincar. O que há no brincar que lhe mereceu especial atenção e porquê? Acho que antes de falar do brincar, talvez a gente fale da questão da língua portuguesa, né? Porque é o que nos une aqui hoje. É uma associação de filosofia em torno da língua portuguesa. É uma língua única, é uma língua muito especial, com muitos subjetivos, adjetivos, contextos históricos. Tem uma autora que a gente gosta muito, a africana, Grada Quilomba, né, que ela faz menção especial à língua portuguesa e aos países de língua portuguesa. Somos 10 países falantes de língua portuguesa, né? Então, uma associação de filosofia em torno da língua portuguesa é também democratizar esse tipo de pensamento, esse tipo de acesso e beber também da fonte desses países falantes da língua portuguesa, né? O que tem esses países africanos a nos ensinar sobre uma filosofia própria, específica, tradicional, ancestral, contemporânea, até os dias de hoje. Né? Então, enfim, acho que estou só destacando a importância dessa nossa associação. Esse sonho também o Constantino tem, não é? E temos todos, não é? Mas a ideia é... Sim, uma liberdade que neste momento ainda não existe, não é? Porque a relação mais próxima entre Portugal e o Brasil é uma relação que ainda continua difícil, ainda continua muito complexada pelo passado imperial, etc. Portanto, todo um trabalho tem de ser feito com base na transparência, no diálogo, e essa abertura é uma construção que está à nossa frente. Porque, repara, a primeira triangulação atlântica mais óbvia é claro que é entre Portugal e o Brasil, que são os países que têm relação mais profundas, mas imediatamente o que nos vem à cabeça, por exemplo, é a cultura angolana, que é uma cultura que tem muito profunda influência na cultura brasileira. Não só através da questão dos escravos, etc., mas em todos os sentidos e em várias áreas. Portanto, repare, e Portugal tem um passado colonial muito recente, não é? A nossa democracia é muito jovem, tem 50 anos. A última colónia que Portugal que assinala, ao fim do Império Português, é no final dos anos 90, com Macau, com a entrega de Macau à China. E, portanto, há todo um processo de, em primeiro lugar, aqui da parte portuguesa, de digestão e de desmistificação e quase desfantasmagorização de todo um passado, mas para construir um futuro aberto e comum e dialogante não é uma coisa simples, porque tanto entre Portugal e o Brasil, ou Portugal e Angola, Brasil e Angola, quer dizer, todos nós temos os nossos fantasmas e os nossos traumas e os nossos complexos, e para não é descomplicar, é descomplexar uma relação, tu tens, num certo sentido, desarmar e abrir, e isso é muito difícil, mas é um processo que tem que se começar e tem que se ir construindo a pouco e pouco. Mas eu gosto muito desta ideia de diálogo da Soraya com os saberes, porque a filosofia também é um diálogo, no fundo, sempre foi, não é? Mas eu gostava de fazer uma pergunta anterior antes de mergulhar totalmente. E ainda temos que ir ao brincar, não é? Sim, mas eu vou mostrar tudo ao mesmo tempo, está bem? É mais fácil para mim. Ou seja, por um lado tem a ver com a natureza, não é? Que é uma das identidades mais fortes e mais profundas do Brasil. Pronto. Porque a natureza é uma força primordial e tem um papel central no Brasil. E mesmo no Brasil, enquanto uma entidade e enquanto ator global num país continental que é. Não há muitos países continentais no mundo. É o Brasil, a China, os Estados Unidos, a Rússia e a Índia, talvez pela sua dimensão demográfica, mas não há, quer dizer, essa potência total do Brasil também, ou seja, essa potência
também se revela através da natureza, e que essa pergunta, pronto, que eu gostava de fazer era se a própria marca identitária do Brasil, nessa ligação profunda à natureza, também não potencia muito a imaginação. O Brasil é a maior potência criativa deste planeta, isso ninguém tem dúvidas, não é? Ou se tem é porque sabe pouco do planeta, não é? Ou da cultura, ou da história. Mas essa absoluta liderança do Brasil, que consegue, do ponto de vista criativo, ser uma força da natureza ele próprio, não é? Portanto, ou seja, a minha questão é esta: se essa presença da natureza na cultura brasileira, nessa enorme potência, também não é um pouco, digamos, também não potencia essa liberdade do jogo e do brincar, quer dizer, dessa perspectiva brasileira, pronto, digamos assim. Depois gostava de num certo sentido, também questionar essa perspectiva brasileira, não é? Porque, por exemplo, povos indígenas. Eu sou um português, mas eu não conheço muitos, ou seja, não conheço profundamente os povos indígenas. Eu acho que todos nós gostávamos de saber mais sobre os povos indígenas, mais sobre, porque há diferentes povos indígenas dentro do Brasil, não são todos o mesmo povo indígena. E isso também me leva a outra questão que tem a ver com a política, e pronto, e vou tentar terminar rapidamente, para também não avolumar muitas questões. Mas, ou seja, todas estas heranças culturais profundas, africanas, indígenas, europeias no Brasil, com esta identidade absolutamente extraordinária, através da natureza e da força da criatividade que existe no Brasil, que é um país absolutamente ímpar, no domínio da criatividade e da inovação, dessa força da imaginação, pegando com os estudos da filosofia do imaginário. Ou seja, e isso aliado, claro, ao desporto e à celebração do corpo, não é? Como é que o Brasil, hoje, não é? Hoje, se tivesse que explicar a uma pessoa como eu, como é que explicaria essa força da diversidade e de multiculturalidade no Brasil, se é uma potência que é integrada ou se ainda está muito separada também, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo claro para me calar. Por exemplo, esses saberes tradicionais, esses saberes dos povos nativos, esses saberes, esses jogos, esses desportos que praticam, são integrados no sistema educativo brasileiro. A herança cultural africana é integrada, para além do exemplo óbvio que é a capoeira, não é? Pronto, não estou a falar das coisas mais imediatas. Sim. Que qualquer pessoa no mundo conhece, não é? Falamos de capoeira, a força da capoeira, um desporto conhecido em todo o mundo. Eu estou a falar, mesmo do ponto de vista da organização do Brasil enquanto país, se consegue integrar toda esta riqueza, pluralidade, multiculturalidade. Quer dizer, como é que há uma verdadeira integração, há uma potenciação disso, ou dentro da sociedade brasileira ainda há um pouco um certo distanciamento. Sim, separatismo. Quer dizer, não há um verdadeiro diálogo dentro de... Não sei se estou a ser totalmente... Sim, são muitos desafios, né, dentro de uma sociedade, dentro da sociedade brasileira. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso um pouco mais cedo. Muitos desafios, né, pelo próprio surgimento de como se dá, né, a história do nosso país, a história do Brasil. É uma história de muita violência, é uma história de classes, é uma história que inclui a dominação dos povos indígenas, esse pensamento, né, para essa população como seres selvagens, seres inferiores, que prevalece em muitas camadas até os dias de hoje. Hoje, no presente ainda... Sim, com certeza, né? Porque é um imaginário social coletivo muito forte, comum, mas que tem se atualizando, né? Tem se atualizado. A gente está falando de um país de dimensões continentais, então, né, muito complexo, mas que é o país mais biodiverso do mundo, né? O Brasil concentra 20% de todas as espécies de flora e fauna do mundo. E muitas ainda não foram descobertas. São muitas a serem descobertas. Por conta das dimensões continentais, também permite o isolamento populacional, né? Então, essas comunidades tradicionais têm como característica principal um certo isolamento, né? Elas não são totalmente isoladas, claro, mas sim, e uma forte relação com o meio,
Que meio? Cada região tem né, um meio diferente. Então, ele é o país mais biodiverso em sua natureza, e essa natureza promove uma sociodiversidade também. Né? É um país, por exemplo, que tem o maior número de tipos de embarcação do mundo. Um para cada tipo de rio e mar, né? Uma costa marítima imensa. Então, claro, tudo isso influencia no modo como a gente se relaciona com as coisas do mundo, no modo como a gente joga, no modo como a gente brinca, no modo como a gente faz festa. Né? Um país tropical, é um país que não tem as estações como vocês têm aqui, essa demarcação temporal de 4 estações por ano. Imagina, né? Lá quando muito a gente tem 2, então a gente é um país que faz muitas festas para demarcar essa temporalidade, que é uma temporalidade cíclica, muito ligada à natureza, né? Aos solstícios, enfim, né? Toda essa demarcação temporal, que também está ligada a uma forma de perceber o tempo. Né? Como é que a gente desenha o tempo na nossa racionalidade? Né? Começo, meio e fim. É uma linha evolutiva, estamos aqui e vamos morrer, né? O tempo cíclico, você retorna todo ano para o mesmo ponto, para aquela festa, para aquele jogo, para aquele festival, para aquele congresso, né? Então você vai... E como é que você retorna? Melhor, mais sábio, mais velho, mais, enfim, né? Agregando... Sim, agregando as complexidades da vida, né? Então também são sociedades, a gente está falando de sociedades que vão invertendo esse modo operante de pensar de uma filosofia ocidental hegemônica, né? Então, por exemplo, respeito irrestrito aos mais velhos, como fonte de conhecimento, né? São sociedades que, enfim, aquelas pessoas sabem mais, elas viveram mais. Sim. E elas são muito respeitadas, né? Elas não vão ser encostadas, dispensadas, assim como a infância, que é a fonte do novo, que vem trazendo novas perguntas, que vem desafiando o velho e renovando essas tradições, né? Então... Mas a minha questão era bastante específica, ou seja, se essa cultura indígena, esses jogos, essas formas, são integradas ou não no próprio sistema de ensino brasileiro. Por exemplo, na educação física, o treino é que é basquete, é futebol, é handball, é vôlei, mas integra também os jogos tradicionais indígenas, integra essas formas de jogo, de desporto, é mais nesse sentido estrutural do sistema educativo brasileiro. Integra? Integra, né? A gente tem uma lei específica que o ano passado fez 20 anos, que é a lei do ensino indígena e do ensino afrodescendente no Brasil, uma obrigatoriedade, uma lei que obriga as escolas a terem esse ensino, não só no âmbito da educação física, como também no âmbito da história, no âmbito de todas as áreas, que tem uma transversalidade, né? Mas acho que principalmente na história. Agora isso ainda é um desafio. A lei tem 20 anos, a gente encontra resistências, mas cada vez isso ficando mais forte, né? Porque também, veja, não se trata... Claro, todo currículo é uma disputa, certo? Então, a gente sabe que área que vai entrar, que área que não vai entrar, qual área é mais relevante, é uma disputa ali, o currículo sempre, e é uma disputa muito importante, porque ele forma as gerações, né? Então, entrou. Agora, o desafio é também colocar isso para acontecer. O brincar integra os currículos da educação infantil, dos ensinos fundamentais. Os jogos tradicionais perpassam todo o currículo da educação física, né? Agora, nem todas as formações, nem todas as escolas de pedagogia ou de educação física dão conta desses conteúdos, né? Nem todos os professores são apaixonados por isso, enfim. É um currículo em construção, por isso a gente diz é um currículo em construção. Mas tem-se em consideração também a questão local ou contextual, se os jogos tradicionais não são iguais, sendo um país continental, não é? Os jogos tradicionais não são iguais, imagino, no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Os jogos tradicionais que se incluem na escola são diferentes em função
da região ou está de alguma forma formatado num plano igual para todos, independentemente do contexto em que se está? Eu acho que a grande questão dos jogos tradicionais é que a gente considera que são jogos regionais, mas na verdade eles estão atuando numa camada que acho que o Huizinga pegou muito bem, né? Que é uma camada um pouco mais profunda ali, né? Então, por exemplo, no fim de semana passado me chamaram para jogar um jogo tradicional do sul da França, de Marseille, da região de Marseille, e eu fui muito empolgada a jogar o jogo, aprender um jogo novo, um jogo tradicional da região do sul de Marseille, é um jogo com bolas, um tablado, você joga as bolas, petanque, se chamava o jogo. E aí as meninas, a gente aprendendo, é um jogo muito envolvente, porque joga-se uma primeira bolinha num tablado e depois joga-se a bola maior não pode bater nessa bolinha, mas tem que chegar mais perto e formam-se equipes. É uma beleza o jogo. Ficamos horas envolvidos, nos divertimos, dando risada. Em determinado momento eu digo, eu já joguei esse jogo. E aí a C do meu pai no WhatsApp falou, pai, veja esse jogo, veja se eu já joguei com você esse jogo. Ele me manda fotos. Ele assim diz, a bocha, é o jogo lá do Rio Grande do Sul. Né? Então tem essa característica dos jogos tradicionais, eles são específicos, mas eles carregam certa universalidade. Não sei, então podemos falar, por exemplo, da canoagem. Ela é mais forte em algumas regiões. Agora você vai dizer que a canoa, ela está em todo mundo, no globo terrestre. Recentemente eu fiz a pesquisa com arco e flecha, apresentei no congresso do ano passado na IAPS, né? Também comecei assim, estou vendo que é algo relevante para os jogos indígenas, o arco e flecha. Vamos lá, vamos, pesquisa, não sei o que, tá no mundo inteiro. As nossas etnias indígenas estão com arco e flecha hoje, eles não caçam com espingarda, por exemplo. Você pergunta, por que não usa espingarda? Não, muito barulhento, imagina, isso aí não serve para caçar. Você joga e espanta todos os bichos. Se você der um tiro e errar, acabou sua caçada. O arco e a flecha não, você vai, né? Mas enquanto jogo, enquanto alvo, enfim, enquanto simbologia também, é muito potente. Então, a gente está falando de um diálogo da humanidade com o meio, né? Mas esse diálogo também, ele tem esse atravessamento intercorporal, que é muito mágico, né? E aí a gente foi para a ONU com esses trabalhos, né? Porque parece que os jogos tradicionais, assim como o brincar, eles são um lugar do encontro, de uma linguagem que falamos todos, um pouco diferente, né? O jogo da amarelinha, o jogo do peão, o jogo da pipa. Não tem nem região, não tem nem geografia, tem seus formatos diferentes, tem as suas regras diferentes, mas estão falando da relação, por exemplo, da pipa, como se chama aqui? Pipa? Papagaio? Papagaio? Papagaio, não é? Sim. Sim, por exemplo, né, de uma relação com os ventos, com os ares, esse brincar com os elementos da natureza. E é isso que a gente começa a ver no brincar, Luísa. Então a gente vai pesquisar o brincar, porque, bem, percebe-se, é a principal expressão, forma de expressão da criança. É o brincar. Toda criança está brincando. Se ela não está brincando, ela está doente. Então ela se expressa dessa forma. É central e é vital. Ok, vamos olhar. Mas e faço isso junto com o projeto Território do Brincar, que é de uma amiga que é documentarista, ela e o marido David documentam há anos esse brincar, né? E eu vou trabalhando junto com eles, às vezes mais próximas, às vezes mais afastadas, mas sempre com esses materiais que eles estão filmando em campo e pensando junto também, né? Ela também é da área da fenomenologia, então a gente vai trabalhando juntas aí no que seria essa percepção. E lá atrás, 20 anos atrás, a gente pensava que o brincar estava muito ligado à cultura, né? Então, se uma criança brinca de casinha, ela está inferindo a casa que ela conhece,
na brincadeira, né? Uma brincadeira social, um pouco que reproduz aquilo do universo conhecido dela. E aí a Rê fez essa viagem de campo que eu acompanhei, passando por todas as regiões do Brasil, ficando 3 meses em cada região, numa região indígena, lá no sul, nos Pampas Gaúchos, lá nas praias do Nordeste, quer dizer, ambientes muito diferentes, ambientes de natureza e comunitários muito diferentes. Na própria cidade de São Paulo, né, que é um caso à parte, uma grande megalópole, enfim. E as crianças estão brincando das mesmas coisas. Em todos esses lugares, são os mesmos jogos, são as mesmas atividades, a brincadeira de casinha acontece em todo lugar, não está reproduzindo a casa da criança, mas uma relação talvez um pouco arquetípica, digamos assim, mas eu não gosto muito dessa palavra arquétipo, porque está muito ligado ao consciente ou inconsciente, né? E quando a gente fala de imagem e imaginação, a partir de um certo referencial, a gente está localizando isso no nosso corpo. Uma estrutura que a neurociência tem avançado muito, né, nessas questões bioculturais, são bioculturais. São crianças muito pequenas que não têm acesso à televisão, não sei, estão brincando das mesmas coisas e às vezes nos mesmos tempos, né? Tem o tempo da pipa, todo mundo tá. E isso tem acontecido também em outros lugares do mundo, né? Não é só no Brasil. Então, isso é muito bonito dos jogos tradicionais, né? Que na verdade parece que uma fonte de nutrição ali da humanidade, tanto o brincar quanto os jogos tradicionais. Então, por isso que eu não gosto da palavra pré, porque não é pré, Pois. é atualizado sempre no aqui, agora, em cada nova geração. E é uma belezinha, né? Isso. E há algo de universalidade nisso, não é? Não na universalidade objetiva e tal, qual a gente nomeia a universalidade, é de todos. Não, claro, não se trata disso, né? Mas ela está acontecendo com mais ou menos recorrência e repercussão em todo lugar, né? Então, eu já digo sempre para os meus alunos, quer dar uma aula que vai dar certo? Use os jogos tradicionais, as brincadeiras tradicionais, porque você está trabalhando com algo que é muito potente, é muito forte. Tá bom, bem capaz, professora, eu vou pegar um peão, vou usar um peão, sabe peão? Como que se chama aqui? Peão também, Peão. sim. Né? Bom, vou jogar um peão, uma coisa que já é dos tempos passados, tal, não sei o quê. Sucesso total. Mesmo que não se saiba jogar, mesmo que o professor não saiba jogar, as crianças, e que se atualizam, inclusive, no mercado, na indústria de brinquedo. Né? Tem os spinners, tem os Beyblades, tem não sei o quê. Nos congressos de jogos tradicionais, as indústrias de brinquedo sempre estão presentes, porque elas estão também investigando isso que nos mobiliza, isso que nos apaixona, isso que nos encanta, né? Então, É muito interessante essa ideia de formas renovadas de brincadeiras ancestrais, não é? E estava aqui a pensar, os meus filhos têm peões. E tem uma coisa que nós chamamos piasca, não sei se também existe ou se faz. Sim. Que é, umas coisas mais é simples. o feminino do peão, que é... Sim. Piorra, a gente chama no Brasil, piorra, com tampinha, palitinho, sim, né? É muito interessante isso mesmo. Ou mesmo escalada, né, Luísa? O que é escalada? É uma relação de ascensão ascensional, né? Subimos, como tem presente em outros esportes e outros desportos, contra a queda, né? Então, são estruturas imaginárias que estão nas artes, né? Que estão nos filmes, que estão nas narrativas, mas que são atualizadas no nosso corpo, né? E você pode escalar, vai para a montanha, vai para a pedra, as crianças estão também nessa relação da subida. Transferimos para um ginásio? Também, né? Atualizamos isso de alguma forma, mas é a mesma estrutura imaginal, profunda, intercorporal, filosófica. Como é que a Soraya vê o presente da infância? Porque as crianças brincam em parques almofadados, as crianças estão sempre fechadas em casa, videojogos, como é que vê? Com os conhecimentos
da cultura indígena, da noção de jogo, da ancestralidade, tudo isso, e agora este presente tecnológico, hiper protegido. Esse presente tecnológico hiperprotegido acho que é uma realidade de algumas crianças, né? De algumas cidades. Não está presente, acho que na infância como um todo, na infância. Essa minha amiga do projeto Território do Brincar teve na África agora. Acho que Cabo Verde. Moçambique. E volta com material em vídeo que é um negócio, você fala, bom, né? Estão brincando muito, não têm acesso a celulares e os jogos estão ali super potentes, atualizados em crianças muito pequenas aqui hoje. Então, mas é uma questão, né? E a gente tem sentido os efeitos deletérios disso, do que é uma criança que está confinada, do que é uma criança que não sai das telas, né? A gente teve aí a pandemia que deslocou a infância para os aparelhos telefônicos, enfim. São pesquisas mais recentes, mas não pode ser bom, né? É só olhar para o corpo da criança. Eu olho para as minhas filhas, né? A gente se olha, a gente se vê quando é que a gente está nas telas, como é que a gente fica. Agora, brinca-se, e muito. Elas continuam brincando, né? Se Maria tem acesso ao celular, tudo bem, mas ela ainda brinca. E no celular ela também está brincando de alguma forma, enfim. Ainda essa relação existe. E há 20 anos a gente escuta, no meu tempo é que se brincava. Hoje as crianças não brincam mais. No meu tempo é que se brincava. Também talvez um pouco da percepção da gente, do que foi a nossa infância, quando a gente olha a infância de hoje, e é com TV, é com videocassete, é com aparelho de CD, é com Walkman, né? Coisas que vocês sabem o que eu estou falando, talvez os jovens não vão entender essa linguagem. Mas se atualiza. Esta dimensão cultural do desporto e do jogo manifesta-se também em tensões sociais específicas de cada sociedade. Já referi um pouco até a questão da mulher. Eu sei que as questões étnicas e de género ocupam também as suas preocupações de pesquisa. Quer-nos falar um bocadinho sobre isto? Sim, são demandas dos novos tempos. As novas gerações vêm trazendo isso de forma muito latente, né? E as velhas gerações têm a obrigação de escutar, atualizar e pensar, né? Então, enfim, se a questão de gênero, por exemplo, ela nunca figurou como muito relevante nas nossas pesquisas, as novas gerações começam a dizer, poxa, mas é diferente, né? O desporto para os homens, o desporto para as mulheres, ok, vamos olhar para essas diferenças. E acho que são relevantes, né? Por exemplo, o que eu disse anteriormente da pesquisa da Maria. Essa sensação de empoderamento, ou você poder participar, né? Recentemente eu fui a Nazaré, e estive entrevistando uma grande surfista de ondas grandes, mulher. É um negócio, é um absurdo a coragem daquela mulher. Né? Especialmente na Nazaré. É um negócio. Eu nunca vi uma coisa daquelas, nunca vi uma coisa igual, nunca vou esquecer essa experiência. E eu participei da experiência olhando, né? E fico imaginando ela vivendo. Fica cá em cima no farol, no sítio. Sim. E ela diz, o mar não vai escolher gênero. Ele pede uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa corajosa. Né? E aí, de onde vem essa coragem? Investigando um pouco como é que ela percebe isso, né? E ela vai dizendo, sempre com a vontade de um pouco mais. Que é muito típico do desporto. Sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais, né? Então ela começa com uma onda, é a onda maior, porque a onda, o que permite a onda maior? Ela deslizar mais tempo, ela estar imersa naquele ambiente, naquele ruído, naquele desafio, naquela loucura, uma loucura, né? A descrição dela é um negócio de tendo que tomar decisões muito rápidas, estando ali presente mais tempo. É isso que dá a onda grande e também o risco, né? Que é infinitamente maior. A Nazaré é um risco mortal. Não é? Ela tem que trabalhar em equipe, né? Então ela diz, o desporto vai me levando cada vez mais longe. Ela diz, quando eu começo a surfar, eu escolho o surf porque é um esporte que eu posso fazer sozinha.
Né? Vou eu, se quero conversar, converso, se não quero, vou mais longe. Estou eu e o mar, estou eu imersa naquele ambiente. A gente tem um filósofo, Bachelard, que ele diz dessa imensidão íntima, né? Que você está imerso num espaço imenso e também o quanto você se volta para dentro de si. Né? Então, a humanidade tem necessidade desses espaços amplos, a infância nos mostra muito isso. Né? Mas aí ela diz, e agora veja só, esse desejo vai crescendo dentro de mim, de ondas grandes, ondas maiores, ondas gigantes, ela muda a vida dela por causa disso. Ela muda o trabalho, ela muda de cidade, ela vai morar no México, perto de uma onda gigante que tem no México, e ela tem que ir se desafiando e se renovando por conta de um desejo. Ela diz, agora eu tenho que trabalhar em equipe. Trabalho numa equipe de 5 pessoas, porque tem o jet ski que leva, o outro que está filmando, o outro que não sei o quê, o outro que está com a corda, e assim por aí vai, né? Ela diz, então, e a gente vai se entregando ao desafio desportivo. É uma beleza, né? Então, a primeira pergunta eu não consigo responder se eu não contar toda essa história, que é uma história que dá muita materialidade à filosofia, eu acho, né? Quando eu vou dar aula de filosofia, por exemplo, me faltam exemplos, mas eu vou falar de esporte, eu tenho amplos exemplos, né, para pensar a filosofia. Esse exemplo que está a dar da surfista das ondas grandes é muito interessante porque expressa muito bem esta ideia, ou esta imagem de que o ser humano vai transformando o próprio desporto, não é? O surf, não sei se o surf começou com ondas gigantes, provavelmente não. E portanto depois evoluiu para as ondas gigantes e para a sua diversidade de contextos, etc. Mas não é só o ser humano que interfere, modifica e transforma o desporto. O desporto também transforma o desportista, não é? E essa transição entre o desejo por uma experiência individual, solitário, isolado, para uma experiência que tem que ser coletiva, que não há outra forma de ser. É muito interessante porque mostra exatamente isso, essa direção. Essas polaridades. Essa mesmo, estávamos a falar há bocado da língua portuguesa, porque, pronto, como é óbvio, essas relações todas que se formaram dentro do Império Português e por relação à navegação e ao comércio, há uma espécie de matriz de mar. Não é? Muito forte. Apesar pronto, com todas as ressalvas de individualidade e de singularidade de cada país e de cada cultura, etc. Mas nós todos partilhamos, para além da mesma língua, há uma ligação profunda em relação ao mar, não é? Todos nós, das principais cidades, pronto, estou a falar das principais cidades. E é interessante verificar, por exemplo, para mim, que o surf é um elemento de ligação entre, agora há um projeto espetacular, o ano passado numa conferência sobre surf, uma das conferencistas, que é a Teresa Abraços, ela tem um projeto espetacular em São Tomé e Príncipe, e também é um projeto de empoderamento social, mesmo das jovens raparigas, ou seja, é engraçado porque esse amor ao mar acaba por também facilitar assim, uma afinidade, não é? Acho isso incrível, não é? Uma proximidade. Aqui eu acho que Portugal é o concor na relação com o mar, né? E é um mar aqui que é um mar que é muito calmo, fora Nazaré, mas Nazaré também é uma excepcionalidade, a onda grande de Nazaré, né? Ali passa o ano inteiro parecendo uma piscina. Em Nazaré. É um mar duro de inverno, o Atlântico Norte no inverno, não é fácil. No inverno, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é a temporada do surf, esses 4 meses, mas não são todos os dias que tem ondas gigantes, elas... Sim. Agora, tem uma formação geológica para baixo ali daquele sítio arqueológico também, que produz, então, onda gigante. Essa única onda no mundo, não é uma coisa espetacular. Mas fora Nazaré, me pareceu sempre que o mar é muito calmo, muito tranquilo, muito convidativo também, né, para as grandes navegações, não sei. Mas é uma humanidade inteira que se debruça ao mar. Então, a costa do Brasil, por exemplo, uma das maiores costas de um país para o mar.
Eu tive em Istambul, né? É toda desde Constantinopla, do Império Bizantino, os cristãos, os romanos, assim, debruçados para o mar, voltados para o mar. Ou se você vai para a Ásia, estive na Coreia, por exemplo, um país voltado para o mar também, né? O mar é muito importante para a humanidade. Então, o surf é muito forte no Brasil, não é? É muito forte no Brasil também, sim. Na costa daquela. Surfistas brasileiros extraordinários, excelentes, não é? Sim. Uma cultura forte do surf no Brasil. Sim. Está a aproximar os dois países, não está? Não, sim. Não é tão institucionalizado, né? Ele é mais informal, digamos assim, mas ele acontece o tempo todo, porque é um jogo, uma brincadeira, uma relação, é maravilhoso, é uma delícia. Eu vi no Brasil uma coisa que não vi nunca em Portugal, em relação ao surf, que é praticantes dos 5 aos 5 anos, ou 4 anos, aos 70 ou 80. Que era uma coisa que aqui não... Eu surfo aqui, pelo menos a percepção que eu tenho, tem uma separadinho, não é? Sim, tem uma... O culto da juventude. Exatamente, o culto da juventude tem uma faixa etária própria. Mas é muito intergeracional o surf em Portugal. Mas não vejo pessoas, mas é mais juventude. não vejo muitas pessoas com 60 anos ou 70 anos a fazer surf aqui em Portugal. Muitas não. No Brasil, vais a Florianópolis... É forte lá. Ou a Garopaba e tens gente com cabelos brancos ou carecas e barbas brancas e dentro do mar fazer surf e crianças de 5 anos. Sou fã. Que era uma coisa que eu nunca tinha visto em Portugal. Até tenho mas desculpem lá a divulgação do surf, é porque eu tenho interesse nisso. Você fez toda uma conferência. Eu peguei o material da conferência porque eu estava indo para Nazaré. Pois, a Nazaré acaba por ser, quer dizer, cá em Portugal o surf também é forte, é bastante forte, é uma indústria neste momento muito potente, mesmo económica, é um monstro. Claro que a Nazaré acaba por ser a ponta do iceberg. Quer dizer, não sei se neste momento não é a coisa mais conhecida no mundo inteiro de Portugal, se não é aquela onda, não é? É ser surfada, porque é uma coisa tão extraterrestre, tão mítica quase, não é? Mas, ou seja, eu peço desculpa pela divulgação do surf, porque eu estava a falar da filosofia e do ensino da filosofia, e a próxima pergunta tem a ver com isso, que era como é que vê a filosofia do desporto no Brasil e qual é que pode ter no desenvolvimento, o papel que pode ter no desenvolvimento do desporto em geral. Como é que vê este futuro do desporto e da filosofia do desporto, ou filosofia do esporte? A filosofia do Brasil, ela não é uma área tão recente, ela é uma área que surge com toda a área de humanidades, né, do desporto no Brasil, nos anos 70, nos anos 80, ela fica bem forte. E ela se espalha, né? Mas não é só a filosofia, é só a filosofia com a sociologia, com a antropologia, vão ganhando esse fôlego, né? Agora temos muita gente da filosofia do esporte em diferentes cantos do país, cada um trabalhando, né? Sim, nós percebemos isso no primeiro Congresso de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa. Sim. Tivemos participantes do Brasil, que nós sabíamos que tínhamos polos na USP, na Unicamp, sabíamos que havia assim alguns polos. Não tem um polo super forte no Nordeste. Não sabíamos que havia tantos polos noutros lugares. E no Sul também. E no Sul, sim. Sim, no Nordeste tem a professora Petrúcia Nóbrega, que trabalha com filosofia, corporalidade na educação, muito forte o trabalho dela, tem o Irectan. No Sul a gente teve o Kunz, teve o Santin, o próprio Humberto Ripotti, enfim, né? De uma maneira não muito unificada. Eu acho que agora a associação ela tem esse papel, né, que é muito importante, de ir unificando esses polos e aí ganhando força, então, a filosofia do esporte como um todo, né, a filosofia do esporte brasileira, ela é muito forte, é uma área muito instigante, é uma área muito generosa, é uma área que a gente pertence, a nossa comunidade, que traz perguntas extremamente relevantes para a área do desporto, centrais, sem a qual a gente não consegue pensar o desporto ou o futuro do esporte, ou qual o desporto que queremos.
né? Que temos obrigação de imaginar o desporto que queremos, de discutir, né? Como você fez hoje com os estudantes da atualidade, o que se pensa, como se quer, questões provocativas, né? Porque senão, enfim, o desporto também pode ser só uma área mais biológica, enfim, mais, né, técnica, mecânica, claro, de desenvolvimento ou de desempenho, o que ele é também, né? Mas a filosofia aí vem então com esse papel, e a filosofia do esporte brasileiro tem trabalhado ao longo dessas últimas décadas, aí são 40, 50 anos. A história é muito relevante, né, da história da filosofia do esporte, é uma contribuição ao pensamento da ciência, do esporte, da educação física e do lazer no Brasil. E já agora, porque eu estava a pensar nisto, claro que o Brasil tem uma paixão enorme pelo desporto, não é? E é uma potência mundial desportiva, não é? Não se pode apagar isso. Mas fazer aqui uma pergunta que se calhar, pronto, não tem um total cabimento, mas tenho curiosidade em conhecer o contexto brasileiro, e há muitos de nós, em todo lado, que temos curiosidade com o contexto no Brasil, que é, ou seja, esta potência toda, porque o Brasil tem uma coisa que nós não temos cá em Portugal. O Brasil tem um Ministério do Desporto, tem um Ministro do Desporto. E em Portugal não, o desporto é uma área subalternizada, pouco valorizada, menorizada. E está junta com a juventude. Por exemplo, em Portugal não há um ministro... Há uma Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude. É um secretário de Estado, nem ministério tem. O Brasil tem um ministro do desporto. Portanto, logo aí nós vemos o papel que o Estado e que a sociedade civil atribui, o valor que é atribuído ao desporto. Isso acho que é muito diferente. E se a Soraya pudesse falar um pouco disso, ou seja, se esta paixão pelo desporto, não só ao nível do pensamento, mas até ao nível da organização política e do valor que é atribuído e do respeito que existe e da importância que é dada, não é? Portanto, está a ver, são duas realidades completamente diferentes, não é? Um país que tem um secretário de Estado de uma área, o que significa logo uma menorização total, porque nem o Ministério tem, portanto não tem algo. Tem uma certa autonomia, mas não tem. E a circunscrição à juventude também é uma coisa que não e depois mistura, não é? Desporto e juventude, portanto está a ver. Se o desporto fosse só uma questão da juventude, não é? Não ainda é mais menorizado. E depois temos pequenas coisas, não é? Temos um Comitê Olímpico, temos uma Secretaria de Estado, temos um Instituto de Desporto e de Juventude, quer dizer, não há um Ministério do Desporto como no Brasil, não é? Ou seja, o Brasil leva a sério o desporto, é uma parte integrante da cultura brasileira, não é só na prática, mas também no ensino, no pensamento, etc. Ou seja, senão, o que é que da realidade brasileira pode servir para os outros países que falam português, mas que ainda não atingiram esse patamar de excelência, não é? Ainda não atingiram esse patamar de evolução? O que é que da experiência brasileira se poderia retirar para outros países que não estão tão evoluídos como Portugal? Acho que Angola também não tem ministério, se calhar tem. Não vou dizer. Não vou dizer que não tem. Eu não sei. Se calhar Angola e Moçambique têm um ministro do desporto, eu não sei. Mas qual é que, ou seja, da vossa experiência, como é que... O que é que poderiam passar para os outros? Partilhar. O que é que poderia partilhar nesse diálogo? Eu não sei se dá para partilhar, né? Foi fácil criar um Ministério do Desporto? Não, acho que o Ministério do Desporto é algo que é recente na história do Brasil e que enfrenta inúmeros desafios, porque também não é o principal ministério. Né? Então, existem hierarquias ministeriais, claro que a saúde e a educação vão receber muito mais financiamento que o Ministério do Esporte. Não é sempre que o Ministério do Esporte consegue desenvolver políticas públicas relevantes, né, para o país todo. Então, enfim, mas tem um ministério, eu acho isso bem importante. Super. A gente agradece sempre que tem um ministério. Mas são muitos os desafios, né, Constantino? E são realidades muito diferentes. Então, eu também me surpreendo. Eu acho que Portugal, por exemplo, incentiva muito a prática esportiva por ter uma política de espaços públicos de lazer, por exemplo, que nós às vezes não temos lá no Brasil. Né? Então, eu vou andar ali na Ribeira, já quero andar de bicicleta, já quero me jogar ali na quadra, porque tem quadras disponíveis, eu já vou querer correr na praia, porque tá tudo bem fácil, bem disponível, bem acessível,
né? Tem muitos centros desportivos para muitas crianças em todos os bairros, em todos os lugares. Então, eu não sei responder essa pergunta assim, né? Acho bem importante ter um ministério, mas o nosso ministério... Ainda é recente, ainda está... Ele é recente, tem muitos desafios, ele é um ministério que se negocia também. Ele é o menos importante, então... No fundo não é líquido e automático que, havendo um ministério, haja políticas públicas dedicadas ao desporto. Isso não é assim, não é linear. Não é? Sim, acho que é isso que a Soraya está a tentar transmitir. Agora, tivemos políticas públicas excelentes, né? Como, por exemplo, Bolsa Atleta, enfim, que transformar um pouco do esporte amador, profissionalizar um pouco mais esse esporte, mas de um modo geral o esporte no Brasil é ainda amador. O Ministério do Esporte tem muito desafio, né? Então acho que substancialmente o esporte feminino, o esporte das mulheres, enfim, você não está dialogando com o ambiente, não está dialogando com o rio, não está dialogando com aquele equipamento que é a canoa, com o remo. E aí a gente explica, não, é que a gente passa muito tempo sentado, sim, enfim, para eles é uma loucura esse tipo de pensamento. É muito interessante falar sobre esta ligação ao mundo natural. Estávamos a pensar também, não sei se já falámos nisto noutros podcasts, mas já existe até legislação, por exemplo, em alguns países sobre a obrigatoriedade de... O Paralímpico, são muitos desafios ainda. Não falta trabalho e preocupações. Não. Vai ser trabalho para o resto da vida. Enquanto fundadores da Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa, para nós foi muito comovente a adesão que o Brasil teve a este movimento e, para ti, se calhar, introduzir aqui a última pergunta aqui, enquanto fundadora desta Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa, pode dizer-nos quais as razões que a levaram a sentir que fazia falta uma associação desta natureza no panorama desportivo internacional, ainda que de língua portuguesa? Tem um cantor brasileiro que vocês devem conhecer, o Caetano Veloso. Não, ele tem uma música muito onde ele diz que só é possível filosofar em alemão, né, por conta da escola de Frankfurt, fazendo ali uma menção a um determinado período da filosofia. A língua francesa tem uma tradição filosófica muito forte. Enfim, a língua inglesa, né, no âmbito da filosofia do desporto, a gente sabe que é com esse recurso que a gente vai, né, para os encontros, e a gente sabe também dos limites, né, de expressar o que a gente sabe, o que a gente sente, como a gente pensa em relação ao esporte, ao lazer, ao brincar, aos jogos. Começa, né, já pelo brincar e os jogos. Enfim, então é muito importante a gente poder pensar e falar e dizer em língua portuguesa. E convidar esses países também da língua portuguesa a pensar e a falar o desporto em língua portuguesa. É uma democratização desse tipo de pensamento, né? Não dá para ser só em língua inglesa. Não dá para ser só em língua francesa, não dá para filosofar só em alemão. Né? Todo mundo tem que filosofar junto com a gente. E a gente precisa beber de novas fontes, né? Novas fontes epistemológicas que falam português. Então, muito importante. Para mim é muito relevante. A gente está falando de democratização da filosofia do esporte, a gente está falando de democratização do pensamento, a gente está falando de comunidade, né? O que a gente, da nossa língua mãe, aquilo que a gente entende, aquilo. Acho que você fala um pouco isso, né, Luísa? Acho que eu te ouvi falando uma vez. Sim, é possível. Nós fizemos um trabalho sobre a história da filosofia do desporto em Portugal e de facto a língua não é só uma forma de articular palavras, não é? É também uma forma cultural muito própria de pensar. E no fundo essa foi a ignição para a necessidade da criação da associação, mas percebemos rápido também que a língua portuguesa é em si plural também, não é? Sim. E portanto isso criou em nós uma sede muito grande de conhecer essa pluralidade e colocá-la em diálogo. E portanto, e para nós o Brasil tem um papel muito, muito relevante nesse diálogo
não só por ser um país continental muito grande, com muita gente, mas por ter esse poder criativo, artístico, inovador, original, que se transmite, que se vê também noutras dimensões, não só no desporto, não é? Na música, em várias dimensões da cultura. Da arte, da linguagem. A linguagem como o desporto como uma linguagem também, né? Uma forma de comunicação. A gente conversa e aí é muito bom que falemos todos a mesma língua. Muito obrigada, Soraya, por esta conversa ao som do português do Brasil, que a nós nos toca tanto e que nos soa especial, e que é tão importante para o nosso diálogo, para a continuidade do nosso diálogo entre os diferentes países, as diferentes culturas desta Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa. Nós esperamos que tenham gostado deste 4º episódio do podcast Desporto Vivido, Desporto Pensado, e mantemos sempre o convite a acompanhar, a ouvir e a pensar o desporto connosco. Até ao próximo episódio.